Cara, é o seguinte, eu decidi gravar esse vídeo aqui porque quando você aprende um conceito e você tenta explicar para outra pessoa, você acaba absorvendo mais ainda aquele conceito que você aprendeu. E aí, como eu quero dominar, entre aspas, isso aqui, estou gravando esse vídeo. Enfim, eu tenho aqui a imagem do Nginx, né? Beleza. Tem aqui a imagem do Nginx e da versão latest, né? Mas é só eu fazer um Docker Run da imagem e se não tiver ele baixa automaticamente. E eu vou começar do mais básico, digamos assim, que é o que? Eu fazer um Docker Run para rodar um novo container, né? Para startar um novo container. Aí eu passo um "-d" para ele deixar o terminal em background, ou seja, eu conseguir fazer mais ações no terminal. E aí eu passar um "-p" para falar assim, olha, você vai rodar na porta tal e vai referenciar a porta tal no meu container. Então como que isso vai funcionar? Por exemplo, eu viro para ele e falo assim, olha, você vai rodar na porta 8888. Você vai referenciar a porta 80 do container. E aí você vai utilizar a imagem do Nginx. Pronto. Ele criou. Então agora se eu fizer um curl aqui do localhost na porta 8888, ele serve o Nginx. Tá vendo? Então é esse que é o rolê. Aí agora como que eu vejo o que eu tenho instalado? Quais imagens que estão, quais containers estão rodando? Eu dou um docker ps e aí agora a gente vai já entendemos como que faz. E agora a gente vai criar um segundo container aqui que ele vai rodar na porta 8889 e vai criar um container que sirva na porta 89. Será que isso aqui vai dar certo? Vamos ver. 8889. Eita, aí deu erro. Aí eu não lembro o motivo. Mas eu tento identificar depois. Ah não, porque aqui eu tenho que fazer o seguinte, tudo é porta 80, Vou fazer doc ps doc. Aí para remover, você tem que fazer o stop, né, do container que a gente quer fazer, que a gente quer parar, e a gente vai remover ele. Então é o docker rm de remove, esse cara aqui. Beleza. Docker ps, só tem aquela rodando do 8080. Vamos ver se minha teoria tá certa. Se der setinha para cima ou para baixo, ele navega entre os comandos anteriores. Era isso. Então agora está servindo na porta 80 o 8889. E aí, se eu fizer ainda o mesmo comando que eu tinha feito aquela hora que tinha dado erro, que é esse aqui. Tá, é porque a porta 8889 já está sendo utilizada. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Já está alocado. Então agora não tem problema. A gente cria na 8890 e a gente vai servir a porta 90. E agora se a gente fizer um curl desse cara aqui no 90, 2.90, por que tá dando erro? Deixa eu perguntar no chat GPT aqui, ó. Eu quero que ou melhor, vou falar assim, não entendi porque deu erro.
porque se eu fizer assim, não vai dar erro. Ó, não vai dar certo. Pera aí. Tá, é porque o padrão do Nginx é o 80. E aí, se eu quiser personalizar a porta, eu tenho que fazer um outro esquema, que aí é o que eu vou mostrar aqui. Mas então, beleza. Então, o que, que a gente vai fazer? Docker ps, docker stop essa 90 aqui e docker rm esse cara aqui, beleza. Docker stop esse cara aqui também, né? E opa, docker stop isso aqui e docker rm para remover esse cara aqui. Beleza, então vamos dar o docker ps e aí a gente continua no localhost localhost 8888 servindo a porta 80. Então tá certo. Até aqui está tudo certo. Beleza. Docker stop esse terceiro cara aqui. E docker rm. Então acho que deu pra entender essa ideia, né? Clear para limpar tudo. Docker ps. Pronto, não tem nada rodando. Aí o que acontece? Lembra que deu erro porque por padrão o Nginx só escuta a porta 80 e se a gente quiser ouvir outras portas a gente tem que personalizar isso. Então, o que a gente faz? Isso aqui é um pouquinho mais complicado. É uma loucura até, né? A gente vai criar um arquivo de configuração para falar aqui, ó, quando o cara entrar na porta 90, você vai servir a porta tal. Entendeu? Essa que é a ideia. E como que isso vai ser? É assim, ó. A gente cria uma espécie de servidor falando que ele vai estar ouvindo a porta 90, a gente dá o nome de localhost e ele, quando o cara acessar isso, ele vai servir um arquivo. O index vai ser um arquivo. Tá, não entendi. Não entendi. Explica de novo. Vamos lá. Por padrão, o Nginx ele só funciona a porta 80, por padrão. Mas a gente pode personalizar isso. Então você vai vir numa pastinha e aí você vai falar assim, olha, quando você receber uma requisição na porta 90, a gente vai chamar a gente vai criar um servidor que vai ficar ouvindo a porta 90, o nome desse servidor vai ser localhost. E aí, quando você receber uma requisição pela porta 90, você vai servir o arquivo tal. E é isso que ele faz, entendeu? Aí agora, qual que é o rolê? A gente tem que fazer um comando maluquérrimo, que eu tenho ele aqui no histórico, que eu fiquei quebrando a cabeça, mas já entendi. Eu vou achar ele aqui, quer ver? Achei. Tá. Como eu disse, eu criei uma pasta teste YouTube. Dentro dessa pasta teste YouTube, que fica dentro de downloads, eu criei os arquivos aqui e aí a gente segue para explicação, né? Quando você quer fazer isso aqui, então a gente criou o nosso arquivo de configuração do servidor, só que a gente tem que referenciar ele. E como que eu vou fazer isso? Eu unifiquei esse, aí por exemplo, eu unifiquei esse aqui, mas vamos considerar essa parte de cima. Então a gente tem um arquivo defull.conf
né? Que tem a nossa configuração, como eu já falei, de servidor, vindo na porta 90, né? Tá. E aí a gente vai fazer o quê? Docker run -d para rodar isolado. Aí quando eu quero referenciar uma pasta é um volume, então por isso eu tenho que passar um "-v". Esse tio é para ele pegar a referência da pasta user, o usuário atual. Então, docker run -d, "-v", essa barra eu usei só para quebrar a linha. "-v", o tio para referenciar users.download, no diretório teste YouTube, HTML testes. Tá, o que a gente está falando? No Nginx, o Nginx tem por padrão uma estrutura de pasta que seria var www.html. Show. Esse cara aqui a gente está falando para ele assim, cara, ó, você vai pegar o conteúdo de downloads teste YouTube HTML teste e vai considerar que ele esteja aqui dentro. Ou em outras palavras, quando você for servir alguma coisa, finge que está aqui, mas na verdade ele está aqui, nesse endereço. Fechou? Fechou. Agora, e aí ele vai servir os arquivos. Os arquivos que ele serve fica aqui e a configuração de servidores fica aqui, nesse endereço. O endereço próprio do Nginx. Então você vira para ele e fala assim, cara, agora você vai considerar o volume downloads, teste YouTube, o arquivo defull.conf, que é esse aqui. Ou poderia ser o nginx 90.conf. E aí você vai considerar que ele será o seu arquivo que fica dentro de etc nginx confd defull.conf. Fechou? Fechou. Ok. Agora você vai virar para mim e vai ficar ouvindo uma porta 9080 e vai criar um container que funciona na porta 90. E aí, toda vez que você receber uma requisição do localhost 9080 e como é que é? Você vai servir o que está configurado na porta 90 do meu container. Fechou. Aí, qual que é o rolê aqui? É que eu estava testando, tipo assim, de múltiplas portas. E aí é o mesmo esquema. Então vamos lá, ó. Docker run -d, ele vai rodar uma imagem do Nginx que é passado no final. Vai deixar em background, né, pra gente continuar usando o terminal. E aí ele vai considerar que o conteúdo de var www.html, que é onde ele serve os arquivos para quando a gente acessa o localhost /porta, ele vai considerar o que está nesse endereço aqui. Users, download, teste YouTube, HTML teste. Fechou. Agora, a configuração do servidor, do nome, das portas, que fica dentro de atc nginx confd defull.conf, ele vai considerar o arquivo defull.conf que está dentro de users, downloads, teste YouTube. Fechou. E agora ele vai criar para a gente duas portas. A porta 9080 e a porta 9081. E aí, quando a gente procurar, e esse container ele vai ficar servindo em duas portas. E quando a gente procurar por 9080, ele serve o conteúdo configurado na porta 90. E quando a gente procurar por 9081, ele serve o conteúdo que está na 91. E aí a gente pode criar mais aqui. Por exemplo, porta 92 ou sei lá 170, vamos testar? Nunca testei. Então ele vai ficar ouvindo a porta 170 e aí a gente cria um index da 170 aqui. Eu vou dar nossa, aqui não tem duplicar. Enfim, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou chamar de index 170. E aqui eu vou trocar para 170. É isso. Tá, resolvi. Então agora, vamos lá. A gente referenciou mais uma porta, né? Que agora a gente tem 3 portas. Só que a gente não passou ela aqui. Então, se a gente simplesmente dá um Enter aqui,
por mais que aqui esteja configurado para se ele ficar ouvindo a porta 170 e aí ele vai servir o index.70, só que a gente não tem ninguém referenciando para essa 170. Então, o que eu entendo é que não vai acontecer nada se eu digitar localhost 170. Mas vamos testar? Vamos. Vou dar um enter aqui. Ele vai gerar e já gerou o container. Eu vou voltar no Docker aqui. Ué, cadê meu Docker? Docker, cadê você? Rapaz, cadê meu Docker? Tá aqui. Ó, então agora a gente vai no container e ele... Deixa eu deletar esse cara aqui. E ele já criou o nosso... Ai, não tem como expandir isso, será? Pera aí. Ah, não deu. Mas não tem problema não. A gente vai vir aqui, Docker PS, e a gente vai visualizar por aqui. E ele criou um container que ele fica escutando a porta 9080 e 9081. De forma que quando alguém chamar a 9080, ele vai servir o que está no 90. E quando chamar o 91, 81, ele vai servir o que está no 91. Lembra que a gente tinha feito esse comando aqui, ó? Localhost 8890, mas agora vai ser 9080, né? Mas enfim, que a gente tinha referenciado uma porta 90 e tinha dado erro. Agora se eu fizer 9080, teste da porta 90. Se eu fizer 9081, vai dar teste da porta 91. Por quê? Porque quando a gente acessa a porta 9080, ela foi referenciada aqui em cima para entregar o conteúdo que está configurado para a porta 90 do container. Entendeu? Isso aí é bem complexo, eu acho, de início, mas depois fica muito claro. E agora o que acontece, será, se a gente digitar aqui a porta 170? Não vai dar ruim, porque 170 é um número baixo. Mas enfim, vamos. Não deu. Nossa, e agora? Eu gerei, mas esqueci de referenciar a minha porta. Esqueci de referenciar a minha porta 170. Olha, até onde eu sei, a gente tem que fazer o quê? Docker, stop, esse cara aqui, né, que foi quem gerou. Docker, remove, esse cara aqui, e um Docker PS pra gente ver que não tem mais ninguém. Morreu. Se a gente voltar aqui no nosso Docker Desktop, não tem ninguém. Agora a gente vai voltar para aquele comando lá de novo, que é esse aqui. Então, docker run-d vai considerar o que tem dentro de HTML teste para servir como conteúdo HTML, vai considerar o que tem dentro de default conf para considerar as configurações de servidores, e agora a porta 9080 ele vai servir o que está configurado na 90, 91 o que está configurado na 91, e agora ele vai considerar também a porta 90.170 para servir o que está na 170. Acho que deu para entender agora, né? E a gente vai utilizar com a imagem do Nginx. Peraí, deu erro. 90.170 não pode. 90.70 então. Rodou. Boa. Então agora a gente vai fazer um Docker PS. Foi gerado container aqui. A gente vai fazer um localhost. 2.90.70 e a gente quer fazer um curl porta 170, ou seja, funcionou. Porém, a gente fica fazendo esse docker run é muito chato, porque você tem que fazer um terminal. Então, o que a gente pode fazer? A gente
vai criar um Dockerfile, vai falar assim, olha, utiliza para mim a imagem do Nginx na última versão. A gente vai, na verdade, vamos lá, a gente cria uma imagem dessa aplicação, onde a gente vira para ele e fala, né, utiliza para mim o Nginx na última versão. E aí, tudo que está em HTML testes, você vai copiar para o var www.html desse cara aqui. E aí, a configuração do Nginx, você vai... Calma, me perdi. A configuração do Nginx que você espera, você vai considerar o que tem nesse arquivo aqui. E você vai expor as portas 90, 91 e 70. Ok. Agora, eu preciso do meu comando que eu não lembro mais. Pera aí. Porque eu fiz um remove images aí. Isso aqui. Tá chegando já. Caraca, que ódio. Tá demorando? Tá. Agora que a gente já configurou tudo isso, eu tenho uma dúvida. Eu vou voltar aqui no chat para ver. Tá, entendi. Pô, era isso que eu queria. Então a gente vai ter uma Dockerfile e a Dockerfile serve pra gente criar uma imagem. E aí então a gente vai falar qual imagem que a gente precisa, então eu preciso do Nginx. Tá bom. E aí ele vai copiar tudo que tem HTML testes para a pasta default do Nginx, tudo que está no default.conf para o arquivo default.conf que o Nginx precisa para mapear as portas, ok? E agora ele vai fazer a gente tem que fazer o build dessa imagem, a gente tem que criar essa imagem e dar um nome para ela. Então a gente faz o docker, deixa eu fazer um clear aqui, docker ps pra gente ver se tem alguma coisa, tem, né? Docker stop esse cara aqui e docker rm esse cara aqui. Morreu. Vamos lá, eu me perdi de novo. Tá. Vou fazer um clear e vou gerar a imagem. Então a gente vai fazer o build -t e vai dar um nome. A imagem, como ela está dentro de teste YouTube, então ele vai procurar, quando você faz o build, ele procura pelo arquivo Dockerfile -t, né? E a gente dá um nome para ele. Teste vídeo explicação. A gente dá um pontinho para gerar. E tá feito. Só que, vamos lá. Quando a gente vem aqui agora, Docker Desktop, e vem Images, aqui ó, ele criou uma imagem. Ah, mas que imagem é essa? A imagem que contém o Nginx e as minhas configurações. Só que isso não gera o container. O container a gente tem que fazer o Docker Run, né? Docker Run. E aí o que a gente vai fazer? Docker Run -d. E aí agora a gente vai configurar as portas. Ó, o que chegar em 9090, você vai servir o conteúdo que está na porta exposta aqui 90. O que chegar na porta 9091, você vai servir o que está na porta
91. E o que chegar na porta 70, 90, 70, você vai servir o que está no 70. Deu para entender? Deu. Então, ok. E agora, a gente vai usar qual imagem? Nginx? Não. A gente vai usar a imagem que a gente acabou de criar aqui em cima, que é a nossa imagem teste vídeo explicação, que contém o Nginx e mais um monte de coisa. Então agora sim, se a gente der um docker ps, a gente tem ela aqui. E agora se eu vier aqui, localhost 80, 90, ele não entregou. É porque é 90, 90. Agora sim, teste porta 90. E aí se a gente fizer 90, 91, teste porta 91. Se a gente fizer 90, 70, por algum motivo ele deu ruim. Deixa eu dar um history. Ué, eu acabei de gerar o coisa agora? Não, pera aí. Cara, esse negócio de ficar... Como que eu falo? Removendo o histórico é um porre por causa disso. Caraca, eu me perdi mesmo. É isso mesmo, é 90, 70. Teste de explicação. Enfim. Tá aqui? Não tá, né? Porque eu deletei. Ai, que droga. Mas... Nossa, cara, que ódio. Eu não queria... Eu queria ter aqui ainda. Mas ele tá aqui, ó. 90, 70 tá servindo a porta 70. E o 90, 90. É 90, 70 mesmo? Ah, é porta 170 e eu coloquei porta 70, tá? É por isso. Ufa! Eu já tava ficando até chateado. Porra. Então agora a gente vai ver outra coisa aqui. Atualizei, corrigi. E agora ele tá ouvindo o 70 e teoricamente vai dar certo, certo? 90, 70, passo 70 aqui. Errado. Por quê? Porque quando a gente fez o build da imagem, ele foi lá e fez com o arquivo errado. Com a configuração errada. Então mesmo se eu vier aqui e der um clear, fazer um docker ps para pegar o container ID, fazer um docker restart desse cara aqui, ele ainda não vai carregar. Por quê? Porque a imagem que a gente configurou está incorreta. E aí se eu fizer um docker images, e aí eu vou ver que ela está aqui, e eu pegar o ID dela e tentar deletar ela, docker rmi remove image e passar o ID, não vai dar certo, porque ela está sendo utilizada pelo container que a gente subiu. Agora a gente tem que fazer docker stop esse cara aqui, e docker remove esse cara aqui, e esse comando aqui.
Agora vai dar certo. Beleza. Se eu fizer Docker Images, só tendo Nginx. Se eu fizer Docker PS, tem ninguém rodando. E agora que eu já fiz isso aqui, eu vou rodar aquele comando lá. Docker build -t, nome da minha imagem, teste imagem atualizada, ponto. Acho que é isso, né? Isso. E agora eu vou fazer um docker... Como é que é? Nossa, buguei agora. Deus meu. Buguei. Para eu criar docker run. Docker run -d. E aí eu tenho que passar de novo aquelas portas. Que é esse comando aqui. Ouvindo as portas -p 9090, que vai servir o que está na porta 90, a porta 9091, que vai servir o que está na 91, e a porta 9070, que vai servir o que está na porta 70. Agora sim. Apesar de que aquela hora eu deletei o 170, mas se eu só deletasse o container e criasse referenciando a porta 170, daria certo também, tá? Mas enfim, eu acho que isso aqui já vai dar bom. E vamos comparar com o comando aqui de cima. E aí eu tenho que falar, né? De qual imagem que eu quero. Então agora vai ser dessa teste imagem atualizada. E agora sim. Docker PS, tá aqui o meu container, e agora ele tá servindo a porta 90, 91 e 70. 90, 70, porta 170. 90, 90, porta 90. 90, 91, porta 91. E aí, de novo, se eu atualizar agora, porta 70, porta 170. Nossa, que merda, hein? Então agora quer dizer que a gente tem que fazer um docker restart. Restart. Desse cara aqui. Não é isso? Não é. Nossa, mas por quê? Porque no nosso Dockerfile a gente pegou todo o conteúdo de HTML teste que estava naquele momento que a imagem foi gerada. Então agora a gente tem que remover a imagem, gerar a imagem de novo, e aí sim fazer o Docker Stop e subir o container, fazer o Docker Run. O Docker, se não me engano tem um up, né? Deixa eu ver. Docker Up, Docker Stop e Docker Remove. Acho que tem um up mesmo. Deixa eu confirmar. Não, Docker Run é para iniciar e rodar. Docker Remove é na verdade o RM e o Docker Stop é para parar. Docker PS ver os comandos rodando. É isso. Mas eu acho que deu. Assim, eu espero, né? Que tenha dado para entender. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei falando aqui. 50 minutos, 40 minutos talvez, não sei. Mas a ideia aqui é realmente explicar de uma forma que fique fácil para outras pessoas entenderem, sabe? E eu não tô entendendo porque que tá vindo com esse bendito desse nome. Aqui. Acho que eu posso passar um name, não posso? Vamos testar? Último teste, hein? Último teste. Calma aí. Docker Run. Acho que eu posso passar um name. É só fazer o menos name antes da imagem. Então vamos lá. É isso aqui. E aqui eu passo menos name
esse cara aqui, né? Vamos selecionar ele. E esse vai ser o name. E aqui o nome da imagem, que está faltando um P. E agora, se eu fizer isso aqui, ele vai dar erro porque a gente já tem esse cara aqui que está ouvindo aquelas portas. E agora a gente vai fazer um docker stop esse cara aqui. E a gente não vai deletar ele por enquanto e vamos rodar. E vai dar erro porque o cara também continua referenciado. Container name já existe. Já existe? Ah, já existe. É boa. O erro que deu lá, ele não conseguia executar porque estava sendo coisado, já estava sendo executado naquela porta. Porque aquela porta já estava alocada para o container anterior. Mas agora que a gente parou, então agora sim a gente pode fazer um docker run. Esse cara aqui. Não? Não, caramba. Esse cara aqui. Ah, não, mas é isso mesmo. Docker run. Esse cara aqui. Cacete, que merda. Pelo nome, então. Docker run. Que porra é essa? O que tá acontecendo? Aí, enfim. Fui caçar fazer teste e deu ruim. Ignorem. Como que eu saio disso, gente? Eu passo um 500. Ah, é porque eu fiz. Boa, aí, tá vendo? Olha. Eu nem sei como sair. Eu teria que deletar esse container, dar um Ctrl J para abrir um novo container e fazer um docker ps. É porque eu não fiz o "-d". Tá vendo? Então é por isso. Tá aqui, ó. E o docker ps lista as imagens que estão ativas. Agora eu vou fazer um docker remove esse cara aqui. Docker stop esse cara aqui. Docker remove esse cara aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, remove. Agora eu posso rodar aquele comando maluco lá de novo. E o nome vai ser o container imagem atualizada. E agora sim, se eu então rodar o localhost 9090 vai funcionar. 9070 eu tinha que gerar a imagem de novo, né? 9090 9091 e 9070. Fechou? É isso, não vou prolongar mais não, porque eu sou viajado das ideias. Um abraço e muito obrigado. Claro, né? youtube.com/Eliezer. Ué, @Eliezer Luca, nem isso eu tô sabendo. Ups. Aí. É isso. Abraço.